queria compartilhar com os irmãos Esdras, capítulo 8. Eu não meditei assim, estudando essa palavra, mas foi uma coisa assim, tão assim, eu acredito que é de Deus, né? Que não é coincidência, é Deus. Abri em 3 Bíblias diferentes e veio essa palavra, né? Durante a semana. Eu disse, meu Deus, tu está querendo falar alguma coisa comigo nesse capítulo. E eu só fiz Esdras capítulo 8. E eu só fiz uma breve leitura ontem, fiz hoje, mas não meditei, tá? Mas eu quero ler capítulo 8, Esdras capítulo 8. Nós vamos ler do 15 até o 23. Para a gente entender, né? Amém? Diz assim, eu, Esdras, 8. O verso 15, eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ahava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Elnatã. Eu mandei que eles fossem procurar o chefe do lugar, chamado Casípia, e dissessem a eles e aos seus colegas servidores do templo que eles mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. E eles também mandaram Asabias e Jezaias da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que bem havia seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas e fizeram a lista com os nomes de todos eles. Aos versículos que me chamam a atenção foi o do 21 em diante. Então, ali, perto do rio Ahava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegessem, os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. Aleluia. Glória a Deus. Aqui foi a vida, é a lista dos que estavam no cativeiro na Babilônia e vieram retornando para Jerusalém com Esdras. E tudo indica que as pessoas que estavam voltando com Esdras eram umas 5.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. E nós vemos aqui que eles vieram parar perto da cidade de Ava, né, perto do rio, que corre para a cidade de Ava, e ficaram ali acampados 3 dias. Mas eles tiveram temor. Por quê? Porque eles sabiam, ele tinha fé e convicção, Esdras, que o Senhor os protegeria nessa viagem. Mas, na verdade, veio um certo temor dele. E ele ficou o quê? Com vergonha de pedir ajuda para o rei e para os soldados proteger eles nessa viagem. E a gente sabe que viagem de 3 dias no deserto, perigoso, né? E aqui nós vemos que ele não pediu ajuda ao homem. O recurso dele de ajuda não foi para o homem, ele ficou com vergonha. Porque ele já tinha declarado que quem ia proteger eles era o Senhor. Aí se ele voltasse atrás
pedindo ajuda a Deus que nos protegesse e Ele nos atendeu às nossas orações. Então significa, irmãs, que o jejum, ele também não vai ser o propósito do jejum, na maioria das vezes, é crucificar a nossa carne, crucificar o nosso eu, né? Mas aqui nós vemos que o jejum foi um propósito para proteger o povo de Deus. Então, o que eu entendo? Que tem situações que o Senhor requer de nós, há uma ferramenta liberada que através do jejum atrai a proteção de Deus, e é uma proteção que homem nenhum pode dar. Quando ele diz assim nós jejuamos e oramos pedindo a Deus que nos protegesse. Eles estavam retornando para Jerusalém, estavam na estrada, fazendo uma viagem e estavam descendo perigos, de ataques, de inimigos. Mas eram inimigos físicos, mas também, nos nossos dias, os piores ataques são os ataques espirituais. Então, nós sabemos que vão existir batalhas e ataques espirituais, batalhas que nós não estamos entendendo nem compreendendo, mas o Senhor só diz assim: eu estou te liberando uma ferramenta, que nessa ferramenta é para te dar vitória. E eu vi aqui que a ferramenta que o Senhor estava dando para eles era o jejum e a oração. Eles enfrentaram várias oposições lá nos capítulos anteriores para que se cumprisse isso aqui, porque era um cumprimento na palavra de Deus, no povo de Deus retornando do cativeiro. Ai, aleluia. E para concretizar, chegar em Jerusalém, que Jerusalém é o quê? É o fim da caminhada, o fim da jornada. Jerusalém é o cumprimento da promessa, é a chegada no lugar daquilo que o Senhor quer concretizar nas nossas vidas. Aleluia. Então, nós estamos nessa caminhada, muitos estão cativos, muitos estão retornando do cativeiro. Quando a palavra de Deus diz que Ele não veio para os sãos, veio para os doentes. Então, nós estamos na casa de Deus, como imperfeitos, como doentes, necessitando da graça, da cura e da misericórdia de Deus. Nós estamos nessa viagem, nós estamos nessa caminhada. E nessa caminhada, nesse deserto árido, perigoso, sujeito a ataques, se não for o Senhor, se nós não clamarmos, orarmos, jejuarmos, né? Colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor, não vamos ter condição de vencer. Porque essa peleja é do Senhor, essa peleja é do Senhor. Glória a Deus. E o jejum aqui está direcionando a eles que o jejum estava representando proteção. Eu não sei, eu sei que o Senhor tem falado ao meu coração que tem batalhas e respostas que o Senhor vai dar na minha vida e na minha casa, é jejuando e orando. Talvez o que o Senhor está permitindo de passar aqui para as irmãs, para chegar a Jerusalém, para chegar ao cumprimento da promessa, não deixe de fazer uso dessas ferramentas, que é o jejum, a oração. Né? E aqui fala que eles jejuaram um dia todo. Meu irmão, é como está difícil. Nos nossos dias, jejuar até meio-dia. Tem tantas situações, eu não posso jejuar porque meu estômago dói, que isso aqui, mas nós temos que driblar isso, né? Tem que driblar isso. Jejum de outra forma, mas faça um jejum. Faça um jejum da noite, o jejum da madrugada, mas dribla isso, porque ele está falando que ele quer jejum. E é para se concretizar a parte do Senhor. Glória a Deus. Tem perigo aí a vista que o Senhor está dizendo, faz um jejum que eu quero dar livramento. Aleluia. Faz um jejum que eu quero proteger o meu povo. Aleluia. Então nós precisamos, às vezes assim, mas é o tempo de que Deus prepara a mesa no deserto. Mas eles estavam no deserto, a viagem no deserto. Mesmo Deus preparando a mesa no deserto, mas tem um momento que eles assim, tem que separar para o jejum. Glória a Deus. Para que a proteção, para que o cuidado de Deus e para que a concretização daquilo que o Senhor realizar. Eu estou disposta essa palavra foi toda abrindo a Bíblia, eles compraram a Bíblia nova, e eu disse assim, eu gosto de Bíblia que ainda não foi aberta, que tinha, porque a nossa é toda manuseada,
o Senhor quer falar, mas o que muito frisou de 3 vezes foi o capítulo 8. Eles ficaram acampados ali 3 dias. Irmão, Jesus é o Deus de detalhes. Aleluia. Ele dá até os dias. Eles ficaram acampados ali 3 dias. E aqueles 3 dias, com certeza, eles pararam para esse propósito. Para continuar Glória a caminhar Deus. a jornada. Jesus dá até a direção. Aí você pode fazer 3 dias até meio-dia. É o que o Senhor te direcionar. Aleluia. Mas Ele quer aquele sacrifício, obediência, obedecer essa ordenada do Senhor. Porque vão existir livramentos nesse sacrifício que talvez Ele vai permitir você saber depois. Talvez Ele nem permita que você saiba, testando a sua obediência. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o jejum é para proteção. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória